Oi pessoal, bem-vindos ao Pod Praça. Hoje eu e as gurias do 8º ano, a gente veio falar sobre a balaiada. Eu sou a Rafaela, essa é a Duda, Oi. Essa é a Alice. Oi. E a Vitória. Oi. Então, a balaiada foi um movimento que ocorreu no Maranhão no período de 1838 a 1841 e foi uma revolta muito marcante da época. Eu vou falar sobre o contexto histórico e vou começar falando sobre o contexto econômico, que eles usavam muito a economia agrária e também a escravocrata. Eles tiveram uma crise econômica durante esse período, que foi a queda dos preços do algodão, e a crise econômica deixou muitos trabalhadores rurais em situação precária. E também teve o contexto social, que foi uma estrutura social desigual, e a sociedade era marcada por uma profunda divisão de classes. E teve a exclusão social, os mestiços, indígenas e negros livres estavam excluídos do sistema político. E teve também as tensões entre grupos políticos, havia rivalidade entre duas facções políticas locais. O que teve na causa das revoltas? A condição de vida e falta de pressão política. Como é que eu posso dizer? Nesse tempo eles não tinham ninguém para representar eles, sendo que nesse meio grupo a maioria das pessoas eram pobres, gente que não tinha muita condição. E como se eles não tinham uma voz ativa para representar eles nessa questão, acabou tendo essa revolta porque não tinham uma perspectiva de melhores de ninguém. O outro motivo foi o autoritarismo da elite maranhense. Essa questão, essa elite acaba obrigando eles a entrar para o exército, no qual não era uma coisa que não poderia se escolher, não posso ir, tu é obrigado a ir. Isso causou uma revolta porque muitos acabavam morrendo nessas guerras total, e meio que, acabou dando essa revolta porque ninguém deles queria isso. Aí eu vou falar sobre os líderes da balaiada. O principal líder foi o Manuel Balaia. O nome dele também era Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Manuel Balaia. Ele era um artesão e fazia uns cestos de palha, conhecidos como balaio, e como ele foi o principal líder, por isso que o nome da revolta é balaiada. Ele se juntou à revolta porque, por conta da violência do governo, a violência do governo acabou levando o irmão dele à morte. E aí ele trouxe vários trabalhadores humildes para a luta, representando os mesmos. Então, eu vou falar como deu início a tudo isso. Tudo começou 13 de dezembro de 1838, quando o vaqueiro Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, decidiu atacar uma cadeia para salvar o seu irmão, como a Vitória havia falado. Porém, os guardas não reagiram ao ataque e aderiram ao movimento, e foi assim que deu início a tudo isso que a gente acabou de falar, que a gente vai continuar falando. Eu vou falar sobre a reação do governo central. A reação do governo central diante da balaiada foi rápida e severa, já que o movimento ameaçava a estabilidade política da região e revelava a fragilidade do governo regencial e enfrentava diversas revoltas no Brasil. Diante do aumento da violência e da incapacidade inicial das forças governamentais de controlar a revolta, o governo decidiu enviar o coronel Luiz Alves de Lima e Silva para liderar a repressão. A estratégia de Luiz Alves de Lima e Silva. Ao assumir o comando, Lima e Silva adotou uma estratégia que combinou o uso da força militar com tentativas de pacificação. O que teve nessa consequência desses conflitos? A repressão e a pacificação. Depois de 3 anos de conflitos, a revolta foi brutalmente reprimida pelo governo imperial, que enviou tropas lideradas por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, para conter os insurgentes. Então, a mudança da administração regional, do qual isso é óbvio, e depois de tantas batalhas, obviamente, o governo não ia continuar da mesma forma, e, obviamente, iria mudar. O impacto econômico e social, depois de anos, claramente, a economia foi mudando. Então, tem muito o que falar. E o legado,
símbolo da luta e oportunidade. A balaia foi uma repressão genuína de descontentamento das classes populares e se tornou um símbolo da luta contra a exploração e a injustiça social. Influência na história de classes populares, a revolta inspirou movimentos futuros ao demonstrar que as classes populares poderiam se organizar e lutar contra a opressão. Embora o movimento tenha sido sufocado, a baleia ajudou a consolidar uma cultura de resistência entre setores marginalizados, influenciando outros movimentos populares e servindo como exemplo de luta direto do Brasil. Reflexão sobre a desigualdade social, o movimento serviu para alertar sobre os perigos da exclusão política e desigualdade. A baleia também destacou a necessidade de reformas sociais e políticas que consideram as demandas da camada mais desfavoráveis. Outro líder importante para a balaia foi o Cosme, Negro Cosme, ou Cosme Bento das Chagas. Ele era ex-escravizado e líder quilombola. Negro Cosme atraiu muitos escravizados para a causa e formaram quilombos, que eram comunidades de residência. Sua luta foi pela liberdade e justiça social, porque na época não tinha muito, sendo um símbolo de esperança para muitos. Então, pessoal, o que vocês acharam do podcast de hoje? Reflitam bastante, porque, vamos dizer assim, é um movimento de muita reflexão, porque foi uma baita de uma história. Se tu quiser, tem o podcast História em 30 Minutos no Spotify, se vocês quiserem ouvir. E tem muita coisa sobre. Hoje em dia a gente tem internet para tudo que a gente quiser, se a gente quiser pesquisar, saber. Então pesquisem, vamos aprimorar as nossas ideias. E é isso, espero que tenham gostado. Beijo. Tchau. Tchau.